Paz de Jesus Cristo, meus irmãos, pastor Oswaldo falando, e é com muita alegria que eu venho para esse momento de estudo da palavra do Senhor aqui com você. Hoje eu quero falar sobre a matéria que nós chamamos em teologia de evangelhos. Hoje eu quero falar do evangelho conforme escreveu Marcos, tá bom? Então, nós pronunciamos geralmente assim, né? Evangelho de Jesus conforme escreveu Marcos, o evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, ou evangelho conforme Marcos, evangelho segundo Marcos, ou só Marcos. Essas são as formas mais corretas. Evitamos dizer evangelho de Marcos, tá bom? Então, coisa importante a saber é que Marcos não era um dos 12 chamado por Jesus. Então, às vezes as pessoas vão falar, vão ler a Bíblia e dizem, olha, está aqui um dos 12 discípulos de Jesus. Isso não é verdade. Marcos não foi um dos 12. Marcos era um moço, filho de uma judia, de acordo com Atos 12:12. Essa judia provavelmente se converteu ao cristianismo, tá bom? E esse Marcos é filho da Maria. Essa Maria era uma judia rica, tinha muitas condições financeiras. E o Marcos também, às vezes, era chamado de João Marcos, um nome composto nesse sentido. Nós observamos isso em Atos capítulo 12, versículo 12. O Marcos era parente do Barnabé. Barnabé foi um grande homem de Deus na igreja primitiva. Nós podemos observar isso em Colossenses 4:10, onde vai dizer que Marcos era parente de Barnabé. Esse Marcos, ele foi um pivô da separação entre Barnabé e Paulo, em uma das viagens do apóstolo Paulo, como podemos observar em Atos 15, do 36 ao 41, houve uma desavença porque Barnabé queria levar Marcos, que era o seu parente, e Paulo não aceitou, porque em uma outra oportunidade o Marcos não quis ir em uma viagem missionária. Então o Paulo passou a caminhar com Silas, como seu companheiro Silas, e aí o Barnabé pegou Marcos, tá bom? E basicamente ele foi para as regiões ali de Chipre, mais propriamente dito. Esse Marcos logo mais se tornou também um cooperador do apóstolo Paulo. Nós podemos ver isso em Filemão, capítulo único, versículo 24, e também em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 11. E também o Marcos, ou João Marcos, como você queira, ele era filho na fé do Pedro, o apóstolo Pedro. Em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 13, nós vamos encontrar essa informação, Pedro chamando Marcos de meu filho. É claro que é um filho na fé, não é um filho natural. Então Marcos teve o privilégio de andar com grandes homens de Deus e aprender com eles. Por exemplo, Barnabé, grande homem de Deus na igreja primitiva, o apóstolo Paulo, que maravilha, e também o apóstolo Pedro. Tanto é que o evangelho, conforme escreveu Marcos, tudo indica que foi escrito em Roma, e basicamente escrito em Roma, o Pedro provavelmente ditou a maior parte do evangelho, e Marcos escrevera. Por isso que dentro da teologia, às vezes dizemos que o evangelho conforme Marcos poderia ser o evangelho segundo ou conforme Pedro, porque provavelmente o Pedro ditara na sua prisão em Roma e o Marcos escrevera o evangelho. Bom, o evangelho conforme Marcos é muito interessante porque ele vai dar ênfase nas atitudes, nas ações de Jesus. Então é um evangelho com poucos discursos, poucas parábolas e muita ação. Então Jesus está em constante movimento. Nesse evangelho, Jesus é apresentado como o servo sofredor, o servo de fato, aquele servo que está a serviço, de acordo com Isaías 42:1. Jesus é chamado de servo ali, e no Evangelho conforme Marcos encontramos também essa mesma perspectiva. Nós observamos em Marcos 10:45 que Jesus diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Por isso que nós dizemos na teologia que o Evangelho conforme Marcos, uma figura representativa do Evangelho para Jesus seria o boi, o novilho, porque trabalha de forma incansável, é o trabalhador, aquele que trabalha, está em constante movimento e constante atitudes, tá bom? Trabalhando incansavelmente.
provavelmente ali. Então nós podemos observar que o evangelho conforme Marcos, esse evangelho que vai dar mais ênfase às ações de Jesus do que os discursos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo indica, pela tradição, que o Marcos morrera em Alexandria, sendo arrastado pelas ruas, preso ali, né, em cavalos, amarrado cordas no chamado, né, aí o nosso João Marcos, e ele for arrastado aí pela cidade de Alexandria, aonde vier a falecer como mártir. Tá bom? Tudo indica também que a escrita desse evangelho dá-se entre os anos 50 até próximo do ano 70, porque tudo indica que Marcos morre no ano 68 depois de Cristo. Então, seria o primeiro evangelho a ser escrito, o menor de todos e o que mais destaca as ações de Jesus em detrimento dos seus discursos. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.